Eu e Marcelo estávamos casados há mais de 15 anos. Durante esse tempo, o maior desafio que enfrentamos foi lidar com a nossa infertilidade. Apesar de inúmeras tentativas e tratamentos médicos, o sonho de termos filhos biológicos nunca se concretizou. Isso foi um golpe muito doloroso para nós, já que sempre sonhamos em construir uma família. Com o passar dos anos, começamos a considerar a adoção, mas logo percebemos que o processo em nosso estado era extremamente burocrático e demorado. Além disso, tanto eu quanto Marcelo tínhamos empregos muito exigentes, o que tornaria difícil dar a uma criança adotada a atenção e o tempo que ela precisaria e mereceria. Depois de muitas conversas e reflexões, decidimos que a adoção não seria o melhor caminho para nós naquele momento. Em vez disso, encontramos uma maneira de contribuir de outra forma. Decidimos ajudar financeiramente os filhos da irmã de Marcelo, Patrícia. Ela havia se divorciado de um marido abusivo e alcoólatra e lutava para sustentar sozinha seus 2 filhos, Isabela e Lucas. A renda de Patrícia mal cobria as despesas básicas, e a educação dos filhos estava longe de ser uma prioridade. Sensibilizados pela situação, Marcelo e eu decidimos que financiar a educação de Isabela e Lucas seria a nossa forma de apoiar a família. Sabíamos que isso poderia fazer uma grande diferença na vida deles e ajudá-los a ter um futuro melhor. E assim, começamos a jornada de ajudar Isabela e Lucas com seus estudos. Isabela sempre foi uma luz na vida de todos nós. Desde pequena, ela demonstrava uma força e determinação que raramente vemos em uma criança. Enquanto Lucas ainda buscava seu caminho, Isabela parecia ter nascido sabendo o que queria da vida. Cada passo que ela dava era com firmeza, como se soubesse que estava destinada a algo maior. Eu e Marcelo sempre ficamos impressionados com sua maturidade e dedicação. Enquanto outras crianças reclamavam de estudar, Isabela via os livros como uma oportunidade de transformar seu futuro. Ela trabalhava duro, sem reclamar, com um brilho nos olhos que nos emocionava. Seu nome na lista de honras da faculdade foi um dos momentos mais orgulhosos de nossas vidas. Lembro-me de sentir o coração bater mais rápido quando vi seu nome ali, entre os melhores. Marcelo, sempre contido, deixou escapar um sorriso de orgulho que não via nele há anos. Quando ela foi contratada por uma multinacional renomada logo após a formatura, celebramos como se fosse nossa própria vitória. Não podíamos estar mais orgulhosos. Isabela nunca deixou que as dificuldades financeiras de sua mãe impedissem de sonhar e conquistar. Ela enfrentava cada obstáculo com uma coragem que nos inspirava diariamente. Ver o quanto ela cresceu e venceu me enchia de uma alegria indescritível. Era como se todo sacrifício, toda a luta, valesse a pena. O mais bonito em Isabela é que, mesmo com todo o sucesso, ela nunca se deixou levar pela arrogância. Continuou sendo aquela jovem doce e determinada, que sabia o valor de cada conquista. E mais do que isso, ela se tornou um exemplo para Lucas, mostrando a ele o que era possível alcançar com trabalho duro e dedicação. Eu e Marcelo sentíamos que, mesmo com todos os desafios que a família enfrentava, pelo menos com Isabela, nosso apoio estava sendo recompensado de uma maneira que jamais imaginamos. Ver seus olhos brilharem de orgulho pelas próprias conquistas nos dava certeza de que estávamos no caminho certo. Infelizmente, o orgulho que sentíamos por Isabela não se estendia da mesma forma a Lucas. Enquanto ela brilhava em sua carreira e avançava com determinação, Lucas começou a trilhar um caminho preocupante. Ele sempre foi um garoto inteligente, cheio de potencial. Lembro-me de como, quando criança, ele fazia perguntas curiosas e se destacava nas aulas, mas com o tempo, parecia que esse brilho foi se apagando. Os estudos deixaram de ser prioridade, e Lucas começou a se distanciar de qualquer compromisso acadêmico. Era doloroso assistir a essa transformação. O menino que outrora era cheio de energia e sonhos passou a mostrar desinteresse em quase tudo. Ele não tinha mais o mesmo entusiasmo que Isabela demonstrava. Marcelo e eu tentávamos justificar o comportamento dele, pensando que poderia ser apenas uma fase comum da adolescência. Mas, conforme o tempo passava, ficava cada vez mais claro que era algo mais sério. Lucas começou a se cercar de amigos que não eram boas influências. Ele passou a agir de forma rebelde, desinteressado não só pelos estudos,
mas pela própria vida familiar. Suas notas caíram, ele faltava às aulas e, em casa, o clima se tornava cada vez mais tenso. Por mais que Marcelo e eu tentássemos conversar, orientar e mostrar o caminho, parecia que Lucas não nos ouvia. Havia uma mistura de frustração e tristeza. Nós estávamos investindo financeiramente em sua educação, esperando que ele seguisse o exemplo de Isabela e se dedicasse ao próprio futuro, mas a cada dia que passava, parecia que ele se afastava ainda mais desse objetivo. Era como ver uma oportunidade de sucesso escorregar pelas nossas mãos, e isso nos cortava o coração. Marcelo e eu discutíamos frequentemente o que mais poderíamos fazer. Sabíamos que algo precisava mudar antes que o estrago se tornasse irreversível, mas não sabíamos como reverter o comportamento de Lucas. Sentíamos que, por mais que tentássemos, estávamos perdendo a batalha. Com o passar do tempo, as coisas com Lucas se complicaram ainda mais. Ele já havia demonstrado total desinteresse pelos estudos e, para nossa surpresa, chegou um dia com um pedido inesperado. Decidiu que não queria mais continuar na faculdade. Em vez de aproveitar a oportunidade que estávamos oferecendo para ele garantir um futuro estável, Lucas sugeriu que preferia o dinheiro reservado para suas mensalidades para iniciar o negócio. A princípio, tentei manter a calma, mas o pedido nos pegou de surpresa. Marcelo e eu trocamos olhares incrédulos. Como Lucas podia jogar fora a chance de garantir um futuro seguro? Perguntamos a ele qual era o plano de negócio, e a resposta foi vaga, sem clareza ou estrutura. Não havia qualquer projeto definido, nem preparação ou conhecimento real sobre o que ele queria fazer. Mesmo assim, tentamos ser justos e ouvir mais. Dissemos a Lucas que não rejeitávamos sua ideia de imediato, mas precisávamos de mais detalhes. Perguntamos o que exatamente ele pretendia fazer, como planejava começar e se tinha alguma experiência no setor. A resposta foi superficial, mencionando vagamente algo sobre um negócio online. Ficava claro que ele não havia pensado bem no que estava pedindo. Embora quisesse muito apoiá-lo e incentivá-lo a seguir seus sonhos, a proposta parecia uma aposta arriscada demais, especialmente considerando seu comportamento irresponsável recente. Sabíamos que dar o dinheiro sem uma base sólida seria um erro. Marcelo e eu discutimos longamente, no fim, decidimos que não poderíamos financiar esse suposto negócio de Lucas. Não era falta de confiança nele como pessoa, mas sim uma questão de responsabilidade. Não podíamos colocar tanto dinheiro em algo que claramente não tinha futuro definido. Quando dissemos a ele que não iríamos apoiar essa ideia sem mais garantias, Lucas reagiu com frustração. Parecia não entender que estávamos tentando proteger não só nosso investimento, mas também o futuro dele. Foi uma decisão difícil, mas sabíamos que era correta. Sentíamos uma crescente impotência, sabendo que aquilo era apenas o começo de uma nova fase de conflitos com Lucas. O aniversário de Lucas chegou, e como esperado, fomos convidados para o jantar em família. Embora o clima entre nós já estivesse tenso por causa da recusa de financiar o negócio mal planejado que Lucas havia proposto, resolvemos ir, tentando manter o ambiente amigável. No fundo, eu sabia que o jantar seria carregado de ressentimento, mas nunca imaginei o que realmente estava por vir. Desde o início, tudo parecia estar correndo bem. As conversas fluíam de maneira superficial, mas Lucas mal falava conosco. Quando tentávamos interagir, ele respondia de forma curta e fria, como se estivéssemos ali apenas por obrigação. O comportamento distante já era esperado, mas a maneira como ele nos olhava me deixava desconfortável, como se estivesse segurando algo mais. Foi no meio do jantar que a noite tomou um rumo inesperado. Estávamos todos à mesa quando Lucas, de repente, fez um comentário completamente desrespeitoso sobre a minha aparência. Com um tom de deboche, ele disse que era difícil entender como Marcelo ainda podia me achar atraente, insinuando que eu era mediana e feia. Fiquei em completo choque. O silêncio que tomou conta da sala foi sufocante. Marcelo, que sempre foi muito protetor, reagiu imediatamente. Ele pediu que Lucas retirasse suas palavras e se desculpasse, mas, para minha surpresa, ninguém mais na mesa pareceu levar o comentário a sério. Minha sogra e Patrícia, a irmã de Marcelo, riram como se fosse uma piada inofensiva.
Aquilo foi como um golpe duplo para mim. Além do insulto de Lucas, ver a família de Marcelo minimizar a situação me fez sentir ainda mais humilhada. Marcelo insistiu, afirmando que comentários assim não eram engraçados e que o respeito dentro da família era fundamental. No entanto, Lucas, em vez de pedir desculpas, tentou se defender, dizendo que era só uma brincadeira, tentando aliviar a tensão com um sorriso nervoso. Mais uma vez, minha sogra interveio, dizendo que Lucas era só um menino, como se isso justificasse o comportamento grosseiro. Eu mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. Era como se a humilhação fosse um jogo para eles. A sensação de desrespeito era esmagadora. Aquilo foi demais para mim. Levantei-me da mesa, disposta a sair daquele ambiente tóxico, mas Marcelo me segurou. Ele olhou firme para a mãe e a irmã e exigiu respeito. Não aceitaremos mais esse tipo de comportamento, disse ele. Esperamos um pedido de desculpas. O pedido de desculpas, no entanto, nunca veio. Em vez disso, o clima ficou ainda mais pesado. Saímos de lá com a certeza de que as coisas jamais seriam as mesmas. O respeito havia sido quebrado, e eu sabia que Marcelo e eu teríamos que tomar decisões difíceis em breve. Depois de toda a tensão causada pelo incidente no jantar de aniversário de Lucas, esperávamos que as coisas se acalmassem, mas ele voltou a nos procurar, insistindo novamente no pedido para financiar o negócio mal definido que queria iniciar. Para ele, a recusa inicial parecia não ter sido suficiente. A arrogância com que apresentou o pedido mais uma vez me deixou perplexa. Marcelo e eu conversamos e, mais uma vez, decidimos que não iríamos apoiar algo tão incerto. Quando Lucas apareceu em nossa casa para discutir o assunto, deixamos claro que, além de não acreditarmos no projeto, ele não havia feito nenhum esforço para se desculpar ou reconquistar nossa confiança. Dissemos a ele que o dinheiro reservado era exclusivamente para sua educação, e que não podíamos apoiar um projeto sem estrutura ou clareza. Foi então que a situação piorou. Irritado com nossa recusa, Lucas explodiu em raiva. Começou a nos acusar de não apoiá-lo como deveríamos, e as coisas saíram do controle quando, em um ataque de fúria, ele me chamou de vagabunda. Fiquei completamente em choque, sem reação, enquanto ele continuava a falar como se nada tivesse acontecido. Marcelo, ao ouvir aquilo, perdeu completamente a paciência. Seu rosto ficou vermelho de raiva. Você acha que pode falar assim com a minha esposa e ainda continuar recebendo nossa ajuda? Ele gritou. O clima na sala se tornou insuportável. Marcelo se voltou para Lucas e, em tom que não deixava espaço para discussão, declarou: não só não vamos financiar o seu negócio, como também estamos cortando todo o financiamento da sua faculdade. Lucas ficou pálido. Ele claramente não esperava essa resposta. Tentou se justificar, mas já era tarde demais. O desrespeito tinha passado dos limites, e tanto Marcelo quanto eu sabíamos que não havia mais volta. O relacionamento que tínhamos com ele já estava fragilizado, e aquele momento parecia ser o rompimento definitivo. Quando ele finalmente saiu, a sensação de alívio foi imediata, mas também havia uma tristeza no ar. A decisão de cortar o financiamento da faculdade foi difícil, mas absolutamente necessária. Não podíamos continuar ajudando alguém que nos tratava com tanto desdém e falta de respeito. Sabíamos que a decisão traria ainda mais atritos com a família de Marcelo, mas, naquele momento, o respeito e a dignidade eram mais importantes. Mantivemos nossa posição, e, pela primeira vez, senti que estávamos verdadeiramente colocando nossos limites. Depois daquele confronto direto, as coisas mudaram completamente. Lucas, que já estava distante, praticamente cortou todo contato conosco. O relacionamento, que já estava em frangalhos, desmoronou de vez. A dor de ver a família de Marcelo se desintegrar dessa forma era forte, mas eu sabia que manter uma relação tóxica era ainda pior. Nos dias que seguiram, Patrícia, mãe de Lucas, e minha sogra tentaram várias vezes amenizar a situação. Vocês estão exagerando, dizia Patrícia, durante uma visita. Lucas está passando por uma fase difícil. Não podemos simplesmente virar as costas para ele. Minha sogra, tentando interceder, acrescentava: ele é jovem, comete erros,
mas isso não é motivo para cortar todos os laços. Somos família. Mas Marcelo estava decidido. Ele não estava disposto a voltar atrás, especialmente depois de tanto desrespeito. Não é uma fase, mãe. É uma falta de respeito que está se acumulando há muito tempo, e eu não vou aceitar isso mais. As tentativas de reconciliação de Patrícia e da sogra não foram bem recebidas por Marcelo. Patrícia começou a nos acusar de abandonar Lucas em seu momento de maior necessidade. Vocês não podem desistir dele assim. Ele está magoado e confuso, ela dizia, quase chorando. A sogra, ao lado, parecia igualmente desapontada, achando que nossa decisão estava destruindo a família. Patrícia ficou cada vez mais irritada, como se fosse nossa responsabilidade consertar o comportamento de Lucas. Vocês estão sendo muito duros com ele, insistia ela. Ele sempre foi complicado, mas é nosso dever como família ajudá-lo a crescer. Marcelo permaneceu firme. Nós tentamos, Patrícia. Tentamos de todas as maneiras, e ele não mudou. Não podemos continuar ajudando alguém que, além de recusar nossa ajuda, ainda nos insulta. A relação familiar começou a se desfazer completamente. O distanciamento de Lucas se tornou definitivo, e isso afetou diretamente nossa relação com Patrícia e a sogra. Patrícia, em especial, começou a evitar conversas conosco, claramente irritada por não termos cedido. Para ela, nossa decisão parecia uma traição contra o seu filho. Embora o afastamento tenha sido doloroso, era inevitável. Não havia mais espaço para suportar o desrespeito e as tentativas de manipulação emocional. O rompimento definitivo foi, ao mesmo tempo, uma fonte de dor e de alívio. Pela primeira vez, sentimos que havíamos colocado limites claros e preservado nossa dignidade. A partir daquele momento, sabíamos que as relações familiares estavam mudadas para sempre. Não havia mais volta, e por mais difícil que fosse, estávamos prontos para seguir em frente, sabendo que fizemos o que era necessário para manter o respeito em nossas vidas. Depois do rompimento definitivo entre nós e Lucas, a vida seguiu seu curso, mas o distanciamento pesava sobre todos nós. Marcelo e eu nos mantivemos firmes em nossa decisão de cortar o financiamento e colocar limites claros, apesar da dor causada pelo afastamento. No entanto, mal sabíamos que as consequências para Lucas ainda estavam por vir. Alguns meses depois, recebemos uma notícia chocante. Lucas havia se envolvido com atividades ilegais, sendo preso por tráfico de substâncias ilícitas. O choque e a decepção foram imediatos. Sabíamos que ele estava se afastando de um caminho de respeito e responsabilidade, mas nunca imaginamos que ele acabaria se metendo em algo tão grave. Foi devastador para Marcelo, que sempre acreditou que, apesar dos conflitos, Lucas teria a chance de mudar. Logo depois que soubemos da prisão de Lucas, Patrícia apareceu em nossa casa. O desespero dela era palpável. Entre lágrimas e súplicas, ela implorou para que ajudássemos Lucas a sair daquela situação. Por favor, Marcelo, ele é seu sobrinho. Não podemos abandoná-lo agora. Ele precisa de ajuda para sair dessa. Patrícia clamava, sua voz cheia de desespero. Ela queria que pagássemos a fiança e ajudássemos a contratar um advogado para defendê-lo. Minha sogra também não demorou a chegar, reforçando os pedidos de Patrícia. Ele é jovem, Marcelo. Cometeu erros, mas ainda pode mudar. Por favor, ajude-o a sair dessa. Ele precisa de nós agora mais do que nunca. Marcelo, visivelmente abalado, se manteve firme. Ele sabia que ajudar Lucas naquele momento seria encobrir seus erros e desrespeitar a decisão que havíamos tomado meses antes. Eu não posso mais ignorar o que ele fez, mãe. Lucas fez sua escolha, e agora precisa enfrentar as consequências dessas escolhas, disse Marcelo, com a voz pesada de tristeza. Patrícia, no entanto, não aceitou essa resposta. Ela estava desesperada, tentando nos convencer de que Lucas tinha sido enganado por amigos ou que não sabia a gravidade do que estava fazendo. Você não entende, Marcelo. Ele só se envolveu com as pessoas erradas. Com a ajuda certa, ele pode mudar. Você não pode simplesmente deixá-lo lá.
Marcelo olhou diretamente para Patrícia, com o coração apertado, mas sem vacilar. Eu tentei ajudar, Patrícia. Fizemos tudo o que podíamos, mas ele nunca quis mudar. Agora, ele vai ter que enfrentar as consequências. Não vamos pagar a fiança, e também não vamos contratar advogados. A frustração de Patrícia era evidente. Entre lágrimas, ela se levantou e saiu da nossa casa, deixando um rastro de dor. Minha sogra permaneceu por mais alguns minutos, tentando, com um último apelo, convencer Marcelo a reconsiderar, mas ele permaneceu firme. Assim, Lucas permaneceu preso, e nosso afastamento se tornou irreversível. Por mais que aquilo pesasse em nossos corações, sabíamos que nossa decisão era a única que fazia sentido. A cada dia, ficava mais claro que o respeito e a responsabilidade precisavam ser mantidos, mesmo diante de situações tão dolorosas. Apesar de todos os problemas que enfrentamos com Lucas, uma coisa permaneceu clara: Isabela continuava sendo o orgulho da família. Enquanto o comportamento de Lucas nos levou ao afastamento e a rupturas dolorosas, Isabela seguiu um caminho completamente diferente. Ela permaneceu focada em sua carreira, dedicada e determinada a construir um futuro promissor. Isabela sempre demonstrou responsabilidade e maturidade, qualidades que se tornaram ainda mais evidentes enquanto a família se desintegrava. Ela se manteve distante dos conflitos, concentrando-se no trabalho e no crescimento pessoal. O sucesso que ela alcançou até aquele momento foi uma fonte de conforto e esperança para mim e Marcelo. Enquanto tudo parecia estar desmoronando em torno de nós, Isabela era a luz que nos mantinha firmes. Diante de todos os acontecimentos, Marcelo e eu tomamos a decisão de manter o vínculo apenas com Isabela. O desgosto e a decepção com Lucas, a tensão constante com Patrícia e minha sogra, e o rompimento de laços familiares se tornaram fardos pesados demais para carregar. Nós precisávamos seguir em frente, deixar as mágoas para trás e focar no que realmente importava, preservar o que ainda tínhamos de bom em nossas vidas. Isabela foi receptiva. Ela sabia da dor que estávamos sentindo e, de forma discreta, nos apoiava. Sempre educada e respeitosa, Isabela não tomava partido abertamente, mas sua presença era uma constante lembrança de que ainda havia laços familiares que valiam a pena manter. A cada conversa com ela, sentíamos a diferença entre alguém que escolheu o caminho do respeito e do esforço e alguém que se perdeu em suas próprias escolhas, como Lucas. Marcelo e eu decidimos focar no futuro e deixar para trás tudo aquilo que nos causou dor. Embora o afastamento de Lucas e a ruptura com o restante da família fossem difíceis, sabíamos que estávamos fazendo a escolha certa ao manter aqueles que nos respeitavam e valorizavam. Eu não sei o que o futuro reserva para Lucas. Talvez o tempo que ele passe na cadeia o faça refletir sobre as escolhas que fez e o caminho que seguiu. Quem sabe essa experiência difícil seja o ponto de virada que ele precisa para mudar. No fundo, eu ainda espero que ele possa encontrar seu próprio caminho e se tornar uma pessoa melhor, mas essa é uma jornada que ele terá que fazer sozinho. E você, o que faria nessa situação? Você acha que Marcelo e nossa protagonista tomaram a decisão certa ao deixar Lucas enfrentar as consequências de suas escolhas, ou deveriam ter dado a ele uma segunda chance pagando a fiança? Obrigado por acompanhar mais uma história no Recanto das Histórias. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder o próximo vídeo. Nos vemos em breve.